que ele cresça, eu diminua, e ele apareça, e eu me constrange com a sua glória e com o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Esse texto é tudo que nós vamos ler. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 13. Quando eu olho com ele, eu quero mais, mais de ti e menos de mim, e menos de mim. Aleluia. Você encontrou o Evangelho de João capítulo 3? Amém. Leia comigo, quero ler com você pelo menos até o versículo 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Diga comigo: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Deus abençoe a porção da sua palavra nesta manhã. Você pode se assentar. Preste atenção na palavra de Deus. No Oriente Médio, era costume a hospitalidade. E a hospitalidade, ela falava de uma acolhida, de um recebimento. Então, quando alguém chegava na casa de alguém, era costume que se lhe providenciasse uma bacia com água e um servo, um escravo, que se lhes lavasse os pés. Esse costume era muito exercido na época dos patriarcas e na época de Jesus. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 18, quando Abraão recebe a visita dos anjos,
A primeira coisa que ele faz é providenciar água e um servo para lavar-lhes os pés. No capítulo 19 de Gênesis também, quando Ló recebe os anjos na sua casa, ele faz a mesma coisa, ele pega água para lavar os pés daqueles anjos. Então, é uma forma de dizer que você está sendo acolhido naquele lugar. É uma forma de dizer que você está sendo bem recebido, que você é bem-vindo. É uma hospitalidade e para que as pessoas se sintam em paz. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos que quando eles fossem bater em uma casa e eles não fossem bem recebidos, ele sacudisse até o pó das suas sandálias em testemunho contra aquela casa. Por quê? Porque aquela casa não lhes ofereceu água para lavar os pés. Então, era costume, porque eles andavam no deserto, era costume eles andarem com os pés empoeirados. Então, era uma forma de refrescar-nos os pés e dizer: você é bem-vindo na minha casa, você é bem acolhido neste lugar. Quando Jesus estava fazendo isso, ele estava dizendo, a primeira mensagem que Jesus estava dando aos seus discípulos era que os discípulos eram bem-vindos e que Jesus estava dando uma acolhida a eles. Mas é muito interessante entender que todas estas coisas começaram a acontecer em meio a uma traição em andamento. A traição estava em andamento, o traidor já havia combinado todas as coisas, e mesmo assim Jesus diz: olha, eu quero mostrar a vocês, ou demonstrar a vocês, que vocês são acolhidos, que vocês são bem-vindos, que vocês são bem-quistos nesse lugar. Então diz a palavra de Deus, que Jesus, sabendo que o Pai já havia lhe entregado todas as coisas, o Pai havia depositado nas suas mãos todas as coisas. Então agora era a hora de fazer uma acolhida aos seus discípulos, ensinar-lhes uma das últimas lições que ele precisava ensinar aos seus discípulos. Então a Bíblia diz que Jesus levantou-se da mesa. Esse levantar-se da mesa, no verso 4, fala de alguém que está por um instante movendo-se da posição de descarte. Alguém que por algum instante está se movendo da posição de ser servido. Jesus levanta-se da mesa, e isso já causou um certo espanto. Imagine você, Jesus manda preparar um lugar para fazer a ceia, os discípulos vão chegando um a um, e Jesus já estava lá para recebê-los, e cada um vai tomando o seu lugar à mesa, inclusive Jesus sentado àquela mesa, aguardando que cada um se assentasse. E quando todos se assentaram, então Jesus, subitamente, sem dizer uma palavra sequer, ele se levanta. É costume dos judeus, principalmente dos rabinos judaicos, usar um manto chamado talit. E aquele manto é uma identidade sacerdotal. Aquele manto, e principalmente os rabinos, usam um manto diferenciado dos demais, para que saibam: ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é o rabino. E de repente Jesus, naquela posição de autoridade, à mesa, dando-lhes instruções extraordinárias. Agora Jesus sai do campo das palavras e ele faz o imprevisível, porque Jesus é imprevisível.
Uma das coisas que eu amo em Jesus, que eu amo em Deus, até o dia de hoje, é que Ele é imprevisível. Jesus faz quando ninguém espera que Ele faz. Jesus usa quem as pessoas acham que não vão ser usados. Jesus surpreende a igreja de uma forma extraordinária. Às vezes nós pensamos que é e não é, ou às vezes nós pensamos que não é e é. É assim que o Espírito de Deus trabalha, de uma forma de surpreender. E Jesus se levanta daquela mesa e Ele surpreende os seus discípulos com um ato de tirar de sobre ele o manto. Então Jesus vai até o canto da parede, eu imagino, e Ele retira de sobre si aquele manto que representava a autoridade, aquele manto que representava todo aquele sacerdócio, e Ele tira aquilo de sobre ele. E Ele vai até eu sugiro, ao canto da parede tem uma toalha. Essa toalha, ela não era uma toalha comum como essa que a gente usa nos dias atuais, que a gente vai tomar banho, pega aquela toalha e tudo mais. Não, essa toalha nada mais era do que um avental de servo. Era um avental de um serviçal. Ele arranca aquele talite que representava toda a sua autoridade. Ele vai até aquela parede, ele pega aquele avental, ele se cinge com aquele avental. Aquele avental era uma credencial de um servo, era a credencial de um serviçal comum. Então ele vai e se cinge com aquilo. Os discípulos estão calados, atônitos, porque não estão entendendo nada. Para os discípulos, era como se Jesus estivesse se rebaixando. E eles ficam atônitos com aquela cena. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, porque aquele Senhor que até então está dizendo há pouco tempo atrás: quem crê em mim, do céu interior brotarão rios de águas vivas, porque eu sou o Senhor. Agora aquele mesmo Senhor está assumindo a forma de servo. Deixa eu lhe dizer algo. Em todo círculo da sociedade existe hierarquia, amém? Até para os servos tem um chefe. Até nos servos tem um encarregado dos servos. Não é assim? Mas o serviço do lava-pés era dado ao servo de mais baixa patente na casa do seu senhor. Era escolhido para lavar os pés, o anfitrião escolhia para lavar os pés. As pessoas que estavam tendo os pés lavados sabiam que aquele era o último na hierarquia dos escravos. Os discípulos começam a ficar apavorados quando começam a ver aquela cena. Jesus vai suavemente, pega uma bacia no canto da parede, pega um jarro com água, uma jarra com água, coloca água dentro daquela bacia, põe um banquinho, se ajoelha de frente da bacia e diz para os seus discípulos, um a um: vem, eu quero lavar os meus pés. Jesus acaba de se deslocar do lugar de ser servido para servir. Isso havia criado um constrangimento entre os discípulos. Os discípulos não estavam entendendo o que está acontecendo. E isso parece ser muito contraditório. Isso gera até uma certa insegurança, não é verdade? Como é que eu vou servir a uma pessoa
que diz ser o rei do universo, e agora ele assume a mais baixa patente de um servo. É assim que Jesus tem. É assim que Jesus tem. É verdade. E por que Jesus faz isso? Para nos ensinar. E eu quero que você comece a fazer algumas considerações. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos nos cingindo de tantos mantos de autoridade. Nós vamos buscando uma autocapacitação que nos dá títulos, que nos coloca no círculo da sociedade, numa hierarquia diferenciada. E os homens gostam disso. Os homens gostam de servir, amado, aqueles que são senhores. Os homens amam servir aqueles que exercem alguma autoridade sobre eles e que, de alguma forma, está sobre eles. Por quê? Porque eles desejam alcançar aquela mesma hierarquia. Então é por isso que o mundo fica impressionado. Por exemplo, hoje o presidente da América, eu ouvi muita gente falando na época da eleição. Esse cara é bilionário. O avião dele é mais equipado do que o avião do presidente Obama. Esse cara é o cara, e as pessoas votaram nele porque ele é o cara. Né? Ao nosso parecer, parece que não tem nenhum juiz na cabeça, mas tem dinheiro no bolso. Tem status. Não é assim? E as pessoas escolhem quem tem status. E Jesus, nas suas últimas instruções, ele está falando justamente a respeito do status. Porque às vezes nós não valorizamos aquilo que não tem status. E eu gostaria que alguém aqui desvalorizasse, ousasse a desvalorizar Jesus, porque ele agora está com um manto ou com um avental da mais baixa patente da servidão. Será que alguém ousaria olhar para Jesus e dizer: ele não me serve como exemplo? Ou ele não me serve como o meu mentor? A mentoria de Jesus não me serve, porque a mentoria de Jesus me ensina a vestir a roupa da mais baixa patente. Quando, como apóstolo e discípulo, eu quero é um manto. Tanto que quando ele morreu na cruz, o manto de Jesus foi disputado em loteria dele. O avental não, o avental ficou lá no Senado. Esse ninguém quis. Mas o manto lá na cruz, os soldados jogaram sorte para ver quem ficava com ele. Você está entendendo, amém? As pessoas disputam a tapa, o status, a mentoria maior. Mas quando o mentor surpreende da forma que Jesus surpreendeu, eles percebem: eu não vou ser grande. Eu não serei grande. Aleluia. Você entende isso também? E eu quero deixar uma mensagem para você nessa manhã: que aqueles que seguem a Jesus devem entender o que está acontecendo aqui no capítulo 13 do Evangelho de João. Porque se você quiser ter algum sucesso para o reino e algum peso de glória para a eternidade, você precisa vestir o avental do céu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Certeza, Senhor.
Muitas vezes, amado, nós nos vestimos das melhores roupas. Nós pagamos o preço das melhores grifes. Nós vamos procurar roupas de marcas para comprar e tal, porque aquilo mexe com o nosso ego. Você sabe que eu gosto de pessoas, eu amo pessoas. E eu gosto de estar no meio de pessoas. E eu sou convidado para estar em vários níveis, em várias camadas da sociedade. E um desses dias eu fui num lugar, eu fui numa festa, eu fui convidado para ir numa festa que até eu fiquei constrangido, porque eu não sabia por onde começava aquele negócio. Sabe assim? O negócio é tão... que você pergunta, é verdade? Como é que come isso aqui, né? Começa por onde, né? Pega pela cabeça ou pelo rabo, né? Como é que começa? E aí eu percebi, observando, que a marca da roupa deles, meu, rapaz, você não encontra na TJ Maxx, não. Contra TJ Maxx. Mas não tinha um, irmão. Quer dizer, tinha, eu estava lá, né? E eu percebo que na sociedade há círculos de hierarquia, né? Mas eu percebo que quanto maior a hierarquia da sociedade, mais perdidos eles são. É verdade. Porque a hierarquia exige que eles sejam cada vez mais abertos. Exige mente aberta, senão você também não entra no círculo deles. O que Jesus está fazendo aqui, querido? Entrando na mais baixa patente. E nós, amado, muitas vezes somos tentados a nos vestir dessas armaduras brilhantes. Essas armaduras podem ser: você nunca está contente com o carro que você tem. Você precisa de uma armadura que quando você chega, né? Chama atenção, chegou. Hã? E aí eu também percebi outra coisa, que o cara que está bem vestido da melhor armadura, ele vai lá naqueles caras que vão estacionar, eles não vão estacionar. Eles têm que mostrar o carro, eles chegam para dar a chave. Mas aquele que tem um carro piorzinho, ele vai lá no fundo do mall, estaciona e vem a pé. Mas o que está vestido na caranga melhor, ele vai lá, para na porta do mall, está com a chave do cara, nem olha para a cara do sujeito. Não é assim? Não é assim? O que você está falando, pastor? Eu estou falando de hierarquias. Eu estou falando de senhorias. Eu estou falando para você não ser tentado, queridos. Eu estou falando para você não ser tentado a querer essas coisas. Você entende isso? Amém? Ai, meu Deus, será que eu estou falando demais? Porque eu sei que tem alguns irmãos aqui que tem uns carros chiques, não é disso que eu estou falando. Quando eu acordo, eu me vejo onde eu estou. Estou na merda. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um posicionamento espiritual. Eu estou falando, amado, de um pensamento. Porque se isso tomar o teu pensamento, isso vai entrar no seu coração e você não vai ter a identidade de Cristo. Deixa eu te dizer, a identidade de Cristo não está na aparência, a identidade de Cristo não está no manto, no manto sacerdotal. A identidade de Cristo está no avental do céu. Se você entender isso nessa manhã. A identidade de Jesus, amado, não está no jardim. A identidade de Jesus, querida, ela está no avental do céu. É necessário que eu me humilhe. O teu ministério não vai fluir só porque o lugar onde você está tem status. Porque o pastor, aonde você tem se submetido, tem status. O teu ministério vai fluir
quando o avental se tornar visível. Porque enquanto o teu avental não se tornar visível, tem pessoas, amado, que não congregam em determinado lugar porque o lugar é humilde demais para ele. Eu fico imaginando como que essas pessoas podem dizer que têm identidade de Jesus. Deixa eu dizer algo a você, todas as vezes que Jesus ficava com o espírito entristecido, ele ia para uma das vilas mais pobres que tinha, na época chamada Betânia. Jesus entrava na casa de alguns amigos simples e ele dizia: posso passar a noite aqui? Posso ficar aqui escondido da multidão? Eu não quero status, eu não quero multidão, eu não quero palácio. Você deixa eu pousar na sua casa? Foi assim que Jesus se tornou um amigo, um dos melhores amigos de Lázaro. A casa de Lázaro, amado, não era uma casa... A casa do Zaqueu era. Jesus entrou lá também, deixou a mensagem. Mas você não vê Jesus voltando para a casa do Zaqueu, nos seus momentos de aflição, dizendo: Zaqueu, me convém entrar na sua casa. Não, entrei, salvei e fui. Você está entendendo, amém? Mas era lá em Betânia, o seu refúgio, numa das aldeias mais simples. Era lá que Jesus recobrava a sua identidade. Nós somos convidados, querido, a nos despojar de toda a aparência. E eu vou dizer algo precioso para você. É impossível amar se colocando em posição superior à outra. Eu vou repetir, você entender. É impossível amar se colocando numa posição superior. Se você não entrar na vida no nível desse irmão que está aí do seu lado, se torna impossível você amar. Porque se você tiver interesse por alguém, mas você não quiser sair da posição que você está, é porque você quer o senhorio, você não quer servir. Você não quer amar, você quer ser servido. Você quer ser amado. Você quer ser bajulado. Mas quando você desce no nível da pessoa, você se identifica com ela e você ama. Você ama essa pessoa de verdade quando você está no nível dela. Quando você se coloca no nível acima dela, você se acha superior, você se acha melhor, você não está amando, você está querendo tirar proveito. Você está querendo ser servido e não servir. E alguém, amado, que deseja ser servido e não servir, é alguém que não tem a identidade do servo maior que Jesus. A Bíblia diz, amado, que quando ele pega aquela bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, ele usava aquela toalha, aquele avental para enxugar os seus pés. Ele estava fazendo suavemente aquela lavagem de pés. Quando Pedro se aproximou e disse: o Senhor lavar-me é ruim, hein? Não. Eu não vou permitir que o Senhor se humilhe desse jeito. Jesus olhou para Pedro e disse: você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você não quer que eu te lave os pés? Porque isso vai te comprometer. Hã? Você não quer, amado, andar como os simples, porque isso te compromete a ser simples também. Você não quer andar como simples, amado, porque isso exige serviço. Amar é servir. A maior tradução de amor é serviço. Diga isso para o teu irmão: a maior tradução de amor é serviço. Acessibilidade, disponibilidade. Diga comigo: acessibilidade, disponibilidade. Você sabe como que as pessoas começam a venerar um líder? Quando o acesso a ele se torna difícil. É verdade. Quanto mais difícil o acesso ao líder, as pessoas começam a venerar. Porque quem consegue chegar nele ganha status. Você entende isso também?
Jesus era inteiramente acessível. Pedro diz, não, está muito simples assim, esse acesso aí está muito fácil, assim eu não quero não. Eu quero um acesso bem difícil, porque se eu conseguir acessar, eu tenho status. Quando o líder se torna amado, inacessível, ele passa a se tornar místico. Uau! Aquele cara é o homem de Deus. Você pensa que é assim que você falar com ele? Não. Cajeta. Porta no púlpito para sair por trás. Se bem que tem hora que dá vontade, dá uma bombinha. Tô brincando. Mas é sério. Tô brincando, mas é sério. Mas quanto mais o líder se torna inacessível, as pessoas enxergam o status dele. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não nos ensinou isso. Jesus era do povo, Jesus era dado ao povo. Jesus andava com eles, Jesus comia na mesa deles, Jesus comia o que eles colocavam. Jesus sabia comer na mesa do Zaqueu, que era um cara riquíssimo, como sabia comer lá na mesa do Lázaro, onde a Marta estava toda preocupada em fazer a mesa ficar chique. Jesus fala com isso e vem sentar aqui e me escutar. Você entende isso, amém? Então nós precisamos aprender com Jesus, igreja. Nós precisamos ter o teu espelho. Não é a estrela que está lá na televisão, o cara que alcançou o status, que voa de jatinho para cima. O teu espelho é Jesus que anda de jumento. Aleluia, Senhor. Senhor Deus glorioso. Amém. Jesus anda de jumentinho, querido. Um jegue, não está no jegue, é cearense. Emprestado ainda. Não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Os irmãos cearenses estão vendo pela internet. Jesus, amado, era o servo maior. E na hierarquia de ser servo maior, é ser o menor. Porque quem mais trabalhava era o menor. Então ele se torna maior justamente por ser menor. Está entendendo a dinâmica do reino de Deus? Amém. Diga, irmão, que está do seu lado, você se torna maior. Justamente por ser o menor. Quem consegue discernir isso no Espírito, amado, recebe o Espírito. Amém. Quem não consegue discernir isso no Espírito, amado, começa a ter uma identidade de Isaías 14. Misericórdia, qual é a identidade de Isaías 14? Eu serei maior do que o Altíssimo, colocarei o meu trono acima das estrelas e governarei. Quem disse isso? O cão. Por isso que caiu. Jesus não diz isso. Não é assim. Quando você vai ver a descrição, há um contraste muito grande, né? Quando você lê Isaías 9, quando você lê Isaías 11, e quando você lê Isaías 61, a respeito de Jesus, você pira. Quando você lê o capítulo 14 de Isaías, falando de Satanás, você olha assim, Jesus é o servo mínimo, né? Se for então no Isaías 53, mas ele tomou sobre si as nossas dores, o servo sofredor. É necessário termos a identidade de Jesus. É necessário olhar para essa pessoa que está aí do teu lado com o desejo de servir. É necessário, amado, olhar para essa pessoa do seu lado sem se achar superior a ela. Pega hoje o avental em nome de Jesus e começa a lavar os pés dessa pessoa que está aí do seu lado, porque talvez seja isso que ela está precisando para se sentir amada. Eu vou dizer algo a você. Depois dessa lavada dos pés, querido, os discípulos nunca mais eles teriam crise de alma. Como que eu duvidaria do amor do meu Senhor se ele chegou a um grau de humilhação tão grande? Os discípulos nunca iriam questionar sobre o amor do Senhor.
Porque amor significa servir. Because love means to serve. Um detalhe. Servindo ajoelhado. And serving on your knees. Jesus, quando pega aquela toalha ou aquele avental, ele se ajoelha. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele começa, amado, a ensinar uma coisa tão maravilhosa. Eu não sei aqui quantos têm filho, mas o ato de colocar água na bacia e lavar alguém é um ato de paternidade. Eu não sei quantos aqui têm filhos e quando eles eram pequenos, você já colocou ele numa bacia ou numa banheira e deu banho nessa criatura. É um ato de paternidade tão grande. É uma coisa tão... Até os médicos recomendam para os pais, para deixar um pouco a brutalidade, dar um banho nas crianças quando elas nascem. Até nas maternidades hoje, a mãe fica lá, não é, na cama, e os enfermeiros dizem: vem comigo, pai! Eu me lembro do dia que meus filhos nasceram, como foi legal. Vem comigo, pai, vamos lavar ele. Vamos dar um banho nesse cidadão. Tem nem tamanho. E aquela paternidade está acontecendo. Você entende isso, amém? Então Jesus também estava fazendo ali um ato de paternidade. Servo em extremo. Ele faz o que requer dos seus discípulos. Você entendeu o que eu disse? Ele faz o que ele requer dos seus discípulos. Então, se ele requer que os seus discípulos sejam servos, eles serão. O exemplo maior, querido, não se perca, pelo amor de Deus. Não se perca em meio o clamor, em meio o estado, em meio, amado, o que está acontecendo nos dias atuais. Por favor, não se perca. Porque o que você tem é muito mais do que está. Você precisa trocar hoje um manto. Esse manto de autoridade que representa a hierarquia, que representa o sacerdócio, você precisa trocá-lo hoje por um avental de serviço. Se você fizer isso, quando um irmão amado pisar na bola com você, ao invés de falar mal dele, de escrachá-lo e de tornar público a sua falha, você vai querer servi-lo porque você está com um avental justamente para servir. Mas se você, amado, não se desvencilhou, se você não se livrou dessa autoridade, dessa coisa, desse status, você não vai querer servir, você vai querer mandar. Se Jesus tivesse mandado entrar ali alguns servos para lavar os pés dos seus discípulos, não teria o mesmo efeito. Talvez nós não estaríamos nem pregando sobre isso. Porque que revelação teria nisso? Mas ele mesmo se ajoelha e começa a lavar os seus discípulos. E Pedro diz: não, o Senhor não vai me lavar. E Jesus disse: Pedro, senta aí, deixa eu lavar. Não, o Senhor não vai lavar meus pés. E disse Jesus: se você não deixar eu te lavar, você não vai ter parte comigo. Se você não deixar eu te lavar, você não terá parte comigo. É por isso que eu preciso entender, chamar o ministério. Eu preciso compreender, querido, que eu preciso estar na condição de servo, porque Ele me chamou para servir. Eu preciso me deslocar do lugar de conforto onde eu estou, do lugar onde eu estou aclamado como alguém que tem status, que eu estou aclamado como alguém que tem um ministério bombástico, para entrar, amado, no serviço. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Não é uma questão de ser apenas servo, é uma questão de ser útil no reino. Não é uma questão, amado, de status, é muito mais do que isso. É uma outra questão. É uma questão de estar elaborado em Deus, para servir e para ser servo.
Eu não estou falando de salvação, porque Pedro já entra para o lado da salvação e diz: então lava logo tudo, me dá um banho. E Jesus disse: você já está limpo, Pedro, não é isso. Eu não estou falando de salvação, Pedro, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de você ser completamente diferente. Eu estou falando, Pedro, é de você não ficar encantado, porque o mundo vai querer fazer de você Senhor. Tantos que até uns atribuem até hoje que Pedro foi o primeiro Papa. Não foi. Quando eles verem o ministério, quando eles verem a unção fluindo na sua vida, eles vão te querer fazer Senhor. A Bíblia diz que em alguns momentos, quando Jesus entra em Jerusalém, o povo começa a aclamar e querer fazer Ele Senhor. A Bíblia diz que Jesus sai do meio da multidão, andando, disfarçando e desaparece. Aleluia, meu Cristo. Eu não vim para ser Senhor, ou para formar senhores. Eu vim para formar servos. Você entende isso, amém? Amém. Nós já vamos passar a Santa Ceia, mas antes que nós passarmos a Santa Ceia, deixa eu te dizer. Jesus não veio ensinar um modelo de como ser um Senhor ministerial. Se você não entendeu isso, você não vai entender mais nada a respeito da cristandade. Porque a cristandade fala de gerar servos. Servos que não têm status. Eu não sei se você sabia, mas a primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos, em Atos dos Apóstolos, pela primeira vez, não era status. Era algo pejorativo que denegria a imagem. Porque ser associado a Cristo era ser associado àquele que morreu na cruz. Ser associado a Cristo. Então, a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, eles não estavam ganhando status, né? Porque hoje ser gospel, se você não é até Justin Bieber hoje diz que é gospel. Ser gospel hoje é status. Mas nunca foi assim. É ser servo, é se humilhar, é assumir, amado, o avental. Quando Jesus termina de fazer aquilo, eu gosto dessa palavra. No verso 12 ele diz assim: depois de que lhes lavou os pés, ele tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa. Sabe o que eu gosto dessa palavra? É que Jesus ensina que eu não perco a unção. Eu não perco a minha posição por ser servo. E ele diz: o servo nunca será maior do que o seu Senhor. O Senhor nunca perderá o seu lugar por servir. E ele diz assim: vocês entendem o que aconteceu aqui? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês viram como isso não fere a minha posição? Como isso não fere o meu chamado? Aleluia, Senhor. Ser servo não fere o teu chamado. Diga a pessoa que está do seu lado: ser servo não fere o seu chamado. Não, ser servo não fere o seu chamado, querido. Ser servo não torna você desprezível, ou a unção em você é desprezível. O teu lugar na mesa continua garantido. Você não vai perder por ser servo. Jesus torna a tomar o seu manto, torna a sentar-se à mesa e pergunta: vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui? Que você não assume uma posição pejorativa só porque você é servo dos outros. Que você não perde nada em unção. Não, mas se eu misturar essa unção não pode ser contaminada. Jesus disse: você não está entendendo nada. Você não perde unção por se tornar servo.
Diga ao teu irmão, você não perde unção por sua encarnação. Eu disse no verso 16, na verdade vos digo, que não é um servo maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou, meu Deus. Eu tenho desejo de ser grande. Você nunca será maior do que o teu Senhor, e nunca o teu chamado será maior do que aquele que te enviou. Escute, se você receber algum dia uma profecia, eu vou te fazer grande, você diga, está amarrado o nome de Jesus. Se você algum dia receber uma profecia dizendo assim, sai do lugar onde você está, porque são humildes e pequenos, eu vou te levar para um lugar onde as pessoas são grandes, amarre. Porque Deus diz um princípio do reino maravilhoso em Ageu, profeta Ageu. Quem desprezou o dia das coisas pequenas não vai poder entrar quando elas se tornarem. E a glória da segunda casa será maior. Você consegue entender isso, amém? O apóstolo Paulo diz que há várias vozes no mundo e todas elas querem ser ouvidas. Esses dias eu estava orando e Deus me deu uma palavra. Deus falou comigo. Eu nem compartilhei isso com a minha esposa. E eu nem ia falar isso com você, mas eu vou falar público. Eu estava orando e Deus me falou um negócio muito interessante. Ele disse assim, olha, tem um falso profeta que está profetizando contra você. Tem um falso profeta que está dizendo que você não tem santidade. Tem um falso profeta dizendo que você vai cair. Tem um falso profeta dizendo que você não vai avante. Não vá tirar satisfação porque você vai conhecê-lo. Deixa que eu vou tratar com esse falso profeta. Por que você está dizendo isso? Sei lá, se você está dizendo. Eu sei que sim. Por que eu estou falando de falsas profecias? Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Não se encante com propostas. As propostas são tentadoras, mas elas podem matar a sua vida e matar o seu chamado. Porque se você perder a identidade do avental, querido, já era. Se você perder a identidade do avental, Jesus disse, não terás parte comigo. Se você não vier para esse contorno do que está acontecendo aqui, você não terá parte comigo. Jesus retomou o manto, tornou-se sentar-se à mesa. Às vezes as pessoas dizem, mas por que não faz assim? Por que não sei o quê? Não tem autoridade, não sei o quê. O servo nunca será maior do que o seu Senhor. Se Jesus lavou os pés dos meus irmãos, eu vou ter que lavar também. Porque senão eu não vou ter parte com Cristo. E para finalizar, depois dessa lição, ele diz assim no verso 17: se vocês entenderam, se vocês aprenderam, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se o fizerdes. Não basta entender, tem que fazer. Porque tem gente que diz assim, eu entendi, pastor, lógico que eu entendi, mas não faz nem com bomba. É necessário eu entender. É necessário eu entender. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar